Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao SNT Europa. Que alegria poder estar com vocês. Eu estava falando com a malta do meu Instagram e estou falando com vocês agora. Deixar um beijo grande para todos vocês. Que Deus vos abençoe e que a gente possa estar juntos aqui nessa noite falando sobre o dever de fazer o bem, a vitória no relacionamento. Esse tema é muito importante e eu fiz questão eu orei sobre ele pela manhã, ok? Vamos lá, vamos orar, vamos fechar os nossos olhos, vamos estar intercedendo a Deus. Então vamos lá. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua majestosa presença para invocar que o Seu Santo Espírito esteja aqui conosco, possa falar aos nossos corações, possa dirigir-nos agora nesta palavra e que o Senhor possa nos trazer a Tua vontade, que o Senhor possa nos trazer a reflexão da Tua palavra para nos adaptarmos, para mudarmos, para nos tornarmos pessoas melhores. Deus, nós queremos Te agradecer pela vida de cada uma das pessoas que estão nos assistindo. Pedir ao Teu Santo Espírito que nos inspire na Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Bom, nós estamos aqui a falar sobre... Nós estamos mandar um beijo aqui para todo mundo que está conectado conosco. Nós estamos a falar sobre a vitória no relacionamento, a campanha aí de 4 meses, de 4 semanas, onde nós estamos a falar sobre a vitória do relacionamento e hoje vamos falar sobre o dever de fazer o bem. Eu sou obrigado a fazer o bem? Sim, é. Você é obrigado a fazer o bem. E o fato de você fazer o bem lhe protege. O fato de você fazer o bem lhe defende, te tira da armadilha do mal. Então, fazer o bem é algo importantíssimo. É algo importantíssimo para que você possa ter uma vida saudável, uma vida protegida e guardada. Vamos estar lendo aqui a primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8 ao 18. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, do versículo 8 ao 18, que diz: finalmente, que todos vocês... Eu vou ler tudo, depois a gente reflete, ok? Diz o seguinte: finalmente, que todos vocês tenham o mesmo modo de pensar e de sentir. Amém. Uns aos outros e sejam educados e humildes uns com os outros. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, pague a ofensa com uma bênção, porque quando Deus o chamou, ele prometeu dar uma bênção a vocês. Como diz a Escritura Sagrada, quem quiser gozar a vida e ter dias felizes, não fale coisas mais, não contem mentiras. Afastem-se do mal e façam o que é bem. Procurem a paz e façam tudo para alcançá-la, pois o Senhor olha com atenção as pessoas honestas e ouve os seus pedidos. Porém, é contra as pessoas que fazem mal. Se de fato vocês quiserem fazer o bem, que lhes fará o mal, como vocês serão felizes se tiverem de sofrer por fazerem o que é certo. Não tenha medo de ninguém e nem fique preocupado. Tenha no coração de vocês um respeito a Cristo, por Cristo, e o tratem como o Senhor, como verdadeiramente ele merece ser tratado. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir explicação e a esperança que vocês têm. Porém, façam isso com educação e respeito. Tenham sempre a consciência limpa. Assim, quando vocês forem insultados ou os que falarem mal da boa conduta de vocês,
como seguidores de Cristo, ficarão envergonhados. Porque é melhor sofrer por fazer o bem, se for esta a vontade de Deus, do que fazer o mal. Pois o próprio Cristo sofreu por uma vez por todas pelos pecados. Um homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no espírito. Olha, é muito importante essa palavra, nós entendermos que nós devemos sim fazer o bem a todos. E fazer o bem a todos não é algo fácil, principalmente quando esse todos nos magoam, nos maltratam, quando esse todos nos ferem, quando esses todos falam mal de nós. Nós precisamos fazer o bem o tempo inteiro. E, geralmente, as pessoas que mais precisam do nosso bem são aquelas pessoas que mais nos maltratam. As pessoas que mais nos perseguem são as pessoas que mais desejam e querem ter aquilo que nós temos. Elas não perseguem apenas porque são suas inimigas, elas perseguem também porque desejam ter o que você tem, desejam alcançar o que você alcança, desejam conquistar aquilo que você conquista. Então nós temos que aprender a lutar com essas pessoas. A primeira coisa que nós vimos aqui em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8 é: devemos amar uns aos outros. Deve ser o nosso modo de pensar. O nosso modo de pensar que nós devemos viver é viver amando uns aos outros. Olha o que diz aqui no contexto da palavra de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Nós acabamos de ler. Finalmente, que todos vocês têm o mesmo modo de pensar. Então, Pedro está falando, nós precisamos ter o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de analisar as coisas, o mesmo modo de pensar. E que modo é esse, Marcelo? Amem uns aos outros e sejam educados e humildes. Esse é um dos maiores problemas da comunicação, dos relacionamentos. Educação e humildade. Educação para falar e humildade para receber. São duas coisas que nos faltam quase todos os dias. E geralmente as pessoas que vão falar com outra, que vão apontar alguma coisa, são pessoas que não se preocupam muito com a educação de falar. E nós também temos a dificuldade de ter educação de receber, de ser humilde. Então nós aprendemos aqui agora que nós temos que mudar o nosso mindset, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de vermos as pessoas e as coisas. Eu tenho que andar no modo compaixão. Eu tenho que andar no modo ame uns aos outros. Eu tenho que andar no modo, na minha configuração, de que eu não posso rebater o mal com o próprio mal. Versículo 9 diz, não retribua o mal com o mal, pelo contrário, pague o mal com uma bênção. Pagar o mal que alguém te fez abençoando, pagando o mal que alguém te fez abençoando a vida daquela pessoa. Porque quando nós abençoamos alguém que nos faz mal, nós ajudamos essa pessoa que está nos fazendo mal a melhorar de vida. Geralmente, pessoal, eu vi uma pesquisa há muito tempo que diz que, preste bem atenção, olha como é grave essa situação. O filho de uma pessoa assassinada, ela se torna um assassino. Em grande maioria, essa pesquisa demonstrou que quando uma pessoa perde um pai, uma mãe, um irmão por assassinato, ela se dedica para vingar. Ela se dedica para consumir, para retribuir a mesma violência. Uma pessoa que foi traída, geralmente ela trai outras pessoas. Uma pessoa que teve um relacionamento machucado, geralmente ela machuca outras pessoas. Por trás de um agressor, há sempre alguém ferido. Por trás de um agressor, há sempre alguém insatisfeito com a vida, indignado com o que está acontecendo. Por trás de um agressor, há uma pessoa machucada. Por trás de um pedófilo,
há uma pessoa abusada. Por trás de alguém que faz mal em outras pessoas, há uma consequência. E que muitas vezes nós não queremos nem saber o porquê que a pessoa está me agredir, por que aquela pessoa está a mentir, por que aquela pessoa está falando maldade. A gente muitas vezes não está preocupado com isso. Muitas vezes a gente não quer saber desse assunto, mas é quando nós nos preocupamos em tentar descobrir o porquê o agressor é assim, está a se comportar assim, nós ajudamos o agressor. Isso é pagar o mal com uma bênção. Pagar o mal com uma bênção. Eu não estou dizendo que você tem que ser um bobo da corte, ok? Deixar todo mundo enrolar você. Não é isso. Você tem que se levantar e se defender, mas não ofender. Defender e não ofender. Ser educado, ser humilde para falar e para receber a fala das pessoas. Nós temos que trabalhar ao ponto, pessoal, de olharmos para o próximo, olharmos para aqueles que nos machucam com um olhar de misericórdia sobre a vida deles. Será que ele está brigando comigo ou ele está brigando com ele mesmo? Dentro do coach, dentro da psicologia, existe uma coisa chamada de espelho. Às vezes a pessoa olha para você, faz você de espelho dela, e ela briga com você como se estivesse brigando com ela. Ela fala meia dúzia de palavrões, ela te humilha, ela te massacra emocionalmente. Mas, na verdade, ela está falando com ela. Porém, ela está usando você. Está usando você. Ela está apontando para você, ela está falando, você não presta, você não vale nada, você não vai conseguir, você é um fracassado, um derrotado. E ela está falando para ela, meu irmão, minha irmã. Só que ela está usando você como esse espelho. Se você for uma pessoa que pega a espada e vai para o combate, você pode estar cometendo uma injustiça contra essa pessoa. Então, quando Pedro fala para a gente aqui que nós temos que mudar nossa maneira de pensar e amar uns aos outros, pagar o mal com uma bênção, ele está mudando a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de receber as coisas, a nossa forma de sentir as coisas, a nossa forma de reagir diante das coisas. E é exatamente isso que nós temos que fazer. Precisamos nos desarmar dos nossos relacionamentos. Porque a gente não pode dizer que todo mundo é igual. A gente não pode dizer que todas as pessoas vão tratar da mesma forma. Nós não podemos dizer que as pessoas, alguém me magoou, eu tenho que magoar. Fulano me traiu, todos vão me trair. Isso não existe. Isso não existe. Cada ser humano é único. A cada experiência que você tem uma pessoa, aquela experiência é única. Ela pode ter similaridade com outras, mas ela é uma experiência única. Nós temos que olhar para aquela experiência e ver como reagir àquela experiência. Versículo 10 diz: quem gozar a vida e ter dias felizes, não fale coisas más, nem conte mentiras. Afaste-se do que é mal e faça o bem. Procure a paz e faça tudo para alcançá-la. Pois o Senhor olha com atenção as pessoas honestas e ouve os seus pedidos, porém é contra as pessoas que fazem mal. Olha que interessante. Preste atenção nessa colocação. Quem quiser gozar a vida e ter dias felizes, não fale coisas más, não fale mentiras, não levante calúnias. É melhor você sair da conversa do que você fazer parte de uma conversa que é uma mentira. E nós sabemos quando a conversa é mentira, não sabemos? Cá entre nós. Quando alguém vem contar uma fofoca pra gente, a gente não sabe quando aquela fofoca é mentira? Sabe. De vez em quando a gente é enrolado, mas a gente sabe. A gente percebe quando aquele ser humano está falando mal do outro para que ele se promova. Quando ele está falando mal do outro, porque é para a gente se afastar do outro, porque ele não quer que a gente se aproxime do outro. Ei, meu irmão, minha irmã,
Você quer ter uma vida de paz, você quer gozar a vida, como foi falado aqui agora no versículo 10. Se afaste das mentiras, se afaste das coisas más, se afaste daquelas pessoas que querem destruir as outras simplesmente porque elas não são aceitas, não são bem-vindas, porque não sabem guardar a sua língua dentro das suas próprias bocas. Se afaste dessas pessoas. Se afaste. Pague o mal com o bem. Pague o mal com o bem, com uma bênção. E você pode fazer isso através da oração. Você pode fazer isso perdoando a mágoa, o rancor. Você pode fazer isso reconsiderando aquele que é um agressor nesse relacionamento. Quantas vezes você, homem, ou você, mulher, se levantou em casal, brigou um com o outro por uma briga que não tinha sentido, porque você estava infeliz, porque você estava triste, porque você não alcançou o resultado que teria, que gostaria, que deveria. Quantas e quantas pessoas foram magoadas porque os outros estavam infelizes e queriam espalhar a infelicidade? Muitas e muitas vezes. Muitas vezes, as nossas infelicidades, os nossos fracassos, o nosso egoísmo tenta parar a vida de outras pessoas. Mas nós não gostamos quando isso recai sobre nós. O problema é quando recai sobre nós. Mas quando nós praticamos com outras pessoas. Meu irmão, o versículo 14 diz: como seremos felizes se tivermos que sofrer por fazer o que é certo? Como seremos felizes se nós sofrermos porque estamos fazendo o que é certo? Não tenha medo de ninguém, nem fique preocupado. Faça o que é certo na perspectiva bíblica e na perspectiva legal das coisas. Faça o que é certo porque tem que ser feito o que é certo. Isso tem um preço. Isso tem um preço. Nem todas as pessoas gostam daquelas certinhas. Eu já tive pessoas que chegaram para mim e falaram: Marcelo, menos? Tá trabalhando muito nisso aí, ó. Menos, vai gerar problema para todos nós. Ei, Marcelo, devagar. Como eu já tive pessoas falando: cara, você não vai conseguir, isso não vai dar certo, isso não foi para você, você não tem esse chamado. Gente, pelo amor de Deus, amem uns aos outros. Se nós cuidarmos da nossa própria língua, se nós cuidarmos dos nossos ouvidos, se nós cuidarmos dos nossos pensamentos, cada um cuidar do seu, a vida de todo mundo já melhora. Os relacionamentos se tornam mais sadios, se nós exclusivamente olharmos para nós. O versículo 15 diz: respeitem Cristo e tratem como o Senhor. Respeite Cristo, respeite os ensinamentos, respeite a palavra, respeite quem é. E se só assim fizermos, nós já estamos fazendo muitas coisas, tratando Cristo como quem Ele é de fato, que é ser o Senhor e o Salvador das nossas vidas. Versículo 16 diz: porém, façam isso com educação e respeito. Tenham sempre consciência limpa. Tenham sempre consciência limpa. Assim, quando vocês forem insultados, os que falarem mal com a boa conduta de vocês, como seguidores de Cristo, ficarão envergonhados. Olha, trabalhem com consciência limpa. Faça o bem com consciência limpa, com a certeza do dever que você está a cumprir. Faça com a consciência limpa. Para isso, você tem que desarmar, baixar suas armas, você tem que se tirar o teu escudo, se colocar disponível, desprotegido das suas defesas e preparado. Porque aquele que faz o bem nem sempre recebe o que é bom das pessoas. Aquele que faz o bem nem sempre recebe de bom agrado aquilo que as pessoas estão fazendo. Mas a palavra diz que aquele que tem bom testemunho, aquele que faz o bem, aquele que se levanta para ajudar as pessoas, através de seu testemunho, não ficarão envergonhados. Não ficarão envergonhados.
Certa vez, eu dei esse exemplo, hoje eu vou repetir, eu tinha um sócio numa empresa de consultoria e marketing, e esse sócio, ele chegou em determinado momento, nós não falávamos a mesma língua mais, não estava dando certo, resolvemos nos separar a sociedade. Ele queria levar os clientes todos com ele, e eu, peraí, a empresa era minha, eu fundei a empresa. E eu falei, você vai levar os seus clientes, eu vou ficar com os meus clientes. E aí separamos, e ele foi atrás dos meus clientes, fazendo uma proposta de preço melhor do que a gente já tinha, porque ele sabia de tudo, e levar os clientes para a empresa dele. Daquela confusão toda, resumindo a história, ele perdeu os clientes que ele tinha e não conseguiu levar os meus clientes. E os meus clientes ficaram muito irritados, acabou que alguns dos clientes dele voltaram para mim. Ele perdeu sua fonte de renda e ele foi procurar emprego numa empresa muito grande. Chegando nessa empresa muito grande, ele apresentou o currículo e colocou lá o nome da minha empresa e o meu nome, como referência comercial. Olha só. Quando aquele diretor bateu o nome, viu meu nome ali, ele falou, eu conheço esse cara. Eu sou do Rio, essa empresa é de São Paulo. Quando o diretor de São Paulo viu, eu falei assim, eu conheço o Marcelo. Espera aí que eu vou ligar para ele. Pegou meu telefone e me ligou. Falou, Marcelo, tudo bem? Sou eu. E a gente se falou, se cumprimentou, matamos a saudade, sabe? Fizemos aí, batemos aquele papo bem gostoso. E num determinado momento ele chegou para mim e falou, olha, tem uma pessoa aqui que está procurando emprego e essa pessoa colocou o seu nome como referência e eu quero falar com você sobre ela. E eu falei, qual o nome dessa pessoa? E ela me citou o nome e perguntou, olha, eu já vi uma outra referência que ele me deu, essa outra referência ficou meio assim de dar alguma informação, mas eu confio em você, Marcelo. O que você falar vai ser determinante para mim assinar o contrato com ela ou não. E eu falei, e agora? O que vou fazer? Naquele momento, eu cheguei e falei, meu amigo, essa pessoa tem problema aqui, aqui e aqui, mas contrate ela. Ela está precisando e ela é uma boa pessoa. E ele falou, por que você está falando? Eu vou contratar essa pessoa. Esse meu sócio foi contratado para ganhar 4 vezes mais do que ganhava comigo. 4 vezes mais que nós ganhávamos como sócio. Ele foi ganhar nessa empresa. Ele cresceu, se tornou gerente nacional, seguiu a vida dele e eu segui a minha. Um dos meus clientes falou, olha, recebi aqui a ligação dessa empresa pelo fulano. E eu não quis dar referência. E eu dei. Eu falei, não, mas eu dei. Eu falei isso, 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 e ele foi contratado. E aí esse meu cliente chegou para mim e falou assim, então você vai lá, então eu vou ligar para ele, vou dizer para ele que ele só foi contratado por causa de você. Eu falei, você não vai falar, eu não vou falar, e eu pedi para o diretor da empresa não falar. Ninguém precisa saber o que eu fiz. Que isso? Eu ajudei porque estava no meu coração. E isso se passou anos e anos, pessoal. Anos e anos. Um belo dia, algo de 3, 4, 5 anos depois, esse diretor da empresa estava saindo dessa organização, chamou esse cara e contou para ele o que eu havia feito. E esse cara veio, meu sócio veio ao meu encontro e chegou para mim, pediu desculpas, nós choramos, eu também pedi minhas desculpas, nós choramos, nós nos abraçamos, fizemos as pazes. Olha o que eu vou falar para você. Tudo que ele falou de mim ao longo daqueles 5 anos se contradisse. Contradizeu ele mesmo quando ele viu meu testemunho. E quando ele se deparou com o testemunho de que eu abençoei, mesmo ele tendo um ataque frontal comigo, fez com que ele falasse, agora eu preciso ir lá pedir desculpa. Olha, pessoal, eu quero dizer para vocês que a nossa vingança não está em pagar o mal com o mal, e sim pagar o bem com uma bênção. A nossa vingança está no Senhor. Mas o que o Senhor nos ensina é que nós não devemos reagir contra as pessoas que nos machucam, machucando elas. Quando nós machucamos aqueles que nos machucam, é como se nós
Quando nós machucamos aqueles que nos machucam, é como se nós disséssemos: Deus, deixa que eu estou resolvendo do meu jeito. E não entregando na mão de Deus para Deus resolver do jeito dele. Ele nos ensinou, perdoa. Ele nos ensinou, pague o mal com uma bênção. Abençoa. Chega para alguém que te persegue, que te magoa, que te calunia, que faz mal a você e diz: olha, eu estou orando pela sua vida. Vou dar um outro testemunho. Certa vez estava andando e Deus me deu a visão de orar por uma pessoa. Eu conheci a história dessa pessoa e eu comecei a orar para a vida dessa pessoa que me fazia muito mal. A pessoa me machucava, me magoava, me entristecia. E eu comecei a orar pela vida dessa pessoa. Um belo dia, no corredor da igreja, eu falei: estou orando por você, hein? Aí ela: por quê? Não te pedi para orar por mim? Eu falei: eu estou orando por você, porque Deus me revelou que você precisa de oração aqui, 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 aqui. Uau, gente, quando eu falei isso, ele chorou, ele me pediu desculpa, ele me abraçou, ele veio me pedir perdão e se sentiu constrangido. Por quê? Porque eu não devolvi mal, eu devolvi com uma bênção. Eu poderia estar trazendo testemunhos de várias pessoas, mas eu quero trazer os testemunhos daquilo que eu vivo, porque isso reafirma a minha fé em público, reafirma a minha fé para mim mesmo. Tinha uma pessoa que chegava para mim e falava assim: eu não gosto de você. Ela não falava para mim, não. Ela falava para as pessoas: eu não gosto do pastor Marcelo. Eu não gosto do pastor Marcelo. Eu não gosto do jeito dele. Eu não gosto da maneira dele de falar. Eu não gosto da maneira dele de se comportar. E nós estávamos num grande congresso de líderes da nossa igreja. E veio um pastor de fora. Chegou um pastor de fora para ministrar. E aquele pastor começou a pregar e falou: vou dar um exemplo de um cristão. E começou a elogiar esse cristão, a falar desse cristão, a falar desse cristão. E num determinado tempo ele falou: e esse cristão está aqui no treinamento. E todo mundo ficou assim. Eu quero chamar aqui o pastor Marcelo Araújo. E aí ele me levou lá na frente, orou pela minha vida, todo mundo orou, me abençoou. Aquele dia foi um marco na minha vida, muito grande. Na hora do almoço, essa pessoa que eu não sabia, que não gostava de mim, veio com a turminha dela, sentou do meu lado e falou assim: eu não gostava de você, você me incomodava. Mas quando eu vi a tua história, quando eu via o teu testemunho, eu passei a amar você. E isso foi de repente. De repente eu passei a te amar. Eu passei a gostar de você. Me perdoa? Eu falei: claro que eu te perdoo. E a pessoa não gostava de mim, eu nem sabia que ela não gostava de mim. Talvez tenha pessoas do seu lado, meu irmão, minha irmã, que não gostem de você, que não bata palma para você, que não está ali deixando like, que não está assistindo sua live, que não está, sabe, participando da tua vida, do teu chamado para o ministério. Mas elas não estão porque elas te veem como competidoras, elas te veem como pessoas que estão em embate com você. Elas não te veem como parceiras. Falta de maturidade. Muda o seu mindset. Muda a sua maneira de pensar. Todos nós temos que pensar da mesma forma em agir o mal, pagar o mal com o bem. Amar o próximo como a si mesmo. Porque se eu amasse você do jeito que eu me amo, talvez eu não magoaria você. Se eu amasse você do jeito que eu me amo, talvez eu não falaria tudo que eu falei para você. Eu digo isso para aqueles que falam mal para você e aqueles que você fala mal. Talvez você fale, sabe como, meu irmão, minha irmã? Com desprezo, ignorando, desprezando a pessoa. Tanto faz como tanto fez. Deixa ela lá. Talvez você seja alguém que esteja magoando outra pessoa por ignorar a existência dela, por não parar, não fazer uma ligação, não bater um papo, não trocar um carinho, um abraço, não orar juntos, olhar no olho do olho. Olho no olho.
Meu irmão, nós erramos nos nossos relacionamentos. Porque nós não relacionamos com as pessoas pensando nas pessoas. Nós nos relacionamos com as pessoas pensando em nós mesmos. Nós nos relacionamos com as pessoas pensando no que eu vou ganhar, no que eu vou conquistar, o quão bom vai ser para mim. Existe um tal ditado aí do mercado que a gente não pode andar com qualquer pessoa, que a gente tem que estar numa roda de pessoas maiores do que nós. Se todo mundo buscar uma roda de pessoas maiores, e aquelas pessoas que não têm muito a oferecer, aquelas pessoas que têm poucas instruções. Olha, vocês sabem, eu sou missionário, eu sou apaixonado por missões. Missões aqui na Europa, missões na África, missões no Brasil. Eu estava a tarde toda com reuniões para definir campos, missões, caravanas, viagens, organizando congressos. Eu amo isso, mas eu não faço isso para mim. Eu aprendi que eu tenho que fazer isso para os outros. Mas eu tive momentos na minha vida em que eu fazia as coisas para mim mesmo. Pessoas que estavam do meu lado, que faziam caravanas, viagens e congressos internacionais para ganharem mais. Seja dinheiro, seja prestígio. Nós temos que mudar nossa maneira de pensar nos relacionamentos. E buscar nos relacionar com as pessoas por causa das pessoas. Eu tenho que ser amigo do pastor Marcelo Lisboa, porque o pastor Marcelo Lisboa é gente boa. Não com interesse de alguma coisa. Eu tenho que seguir essa pessoa na internet, no Instagram, porque essa pessoa, todos os dias, agrega valor à minha vida. Eu tenho que buscar, agrega valor, traz a palavra, traz os ensinamentos. Então, versículo 17 diz, porque é melhor sofrer por fazer o bem, se for esta a vontade de Deus, do que fazer o mal. É melhor fazer o bem, sofrer porque faz o que é certo, se isso for da vontade de Deus, do que fazer a coisa mal. Faça o bem. Faça o bem a todas as pessoas. Se você pegou alguma coisa que não é seu, devolva. Se você mentiu, peça desculpas. Desfaça a mentira. Nem sempre desculpa resolve. Desfaça a mentira. Desfaça a contenda se você levou contenda. Desfaça a crise se você gerou crise na vida de uma pessoa. Busque gerar para as pessoas bênçãos na vida delas. E não pagando da mesma forma. Versículo 18, pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados, um homem bom em favor dos maus, para levar a vocês a Deus. Ele morreu no corpo e foi ressuscitado no espírito. Jesus, ele já pagou o preço da nossa luta. Ele pagou o preço dos nossos desafios, pagou o preço dos nossos pecados. E ele nos ensina, finalmente, que todos vocês têm o mesmo modo de pensar e de sentir. Modo de pensar e de sentir. Amem uns aos outros como a si mesmo. Sejam educados e humildes uns com os outros. Olha só, mesmo modo de pensar e sentir. Será que eu estou sentindo o que o outro sentiria com aquilo que eu falei para o outro? Será que a palavra que eu lancei contra a tua vida te magoou, te chateou? Eu já dei um exemplo no meu Instagram, o pessoal do Instagram está aqui. Uma determinada vez, eu falei errado com um amigo meu, isso foi mês passado. Eu falei errado com ele, não deveria ter falado daquela forma. Depois que a gente saiu daquela conversa simples de corredor que eu falei errado, e eu fui fazer alguma outra coisa, eu pensei nele, eu falei, nossa, se eu tivesse no lugar dele, eu não ia gostar da maneira que eu falei. Peguei o telefone e liguei para ele. Vem cá, você está chateado comigo? Tô. Você não gostou do que eu falei? Não. E eu só fui capaz de perceber isso
porque eu me preocupei em sentir o que ele sentiria com aquilo. Você percebeu? Você tem a chance, meu irmão, de mudar os seus pensamentos e mudar a sua forma de sentir, amando uns aos outros, falando com educação e com humildade, ensinando as pessoas o evangelho. São os teus testemunhos que vão te proteger, não são as tuas palavras. Não são as tuas palavras que vão te proteger. É o teu testemunho. É o teu testemunho que as pessoas estão vendo, as pessoas estão observando, as pessoas estão te acompanhando de longe ou de perto. E elas estão vendo o quão sincero você é, o quanto você se preocupa nesse relacionamento que você está construindo. Então, a palavra de hoje, ela se resume nessa frase do versículo 8 de 1 Pedro 3. Que todos vocês tenham o mesmo modo de pensar e de sentir. Amem uns aos outros, sejam educados e sejam humildes. Amem uns aos outros. Amem uns aos outros. Mude a sua maneira de pensar e de sentir. Lembre-se que por trás de um acusador tem alguém que sofreu acusação. Por trás de alguém machucado, por trás de um agressor, tem alguém machucado. Por trás de um mentiroso, tem alguém que foi traído. Por trás de uma pessoa rancorosa, magoada, tem alguém que foi amargurado com ela, rancoroso com ela. Olha a outra pessoa antes da sua boca falar alguma coisa sobre ela. Preserve os seus relacionamentos. Não perca amizades por falta de relacionamento, de comunicação, por falta de compreensão. Não perca mais amigos. Não perca as pessoas. Jesus tinha paciência para falar com todo mundo. Ele acessava todo mundo. Ele alcançava todo mundo com amor, com educação. E é dessa forma que nós vamos levar o Evangelho, testemunhando positivamente aquilo que Deus tem feito e vai fazer pelas nossas vidas. Eu quero orar por você, orar pela sua casa, orar pela sua vida, pela sua família, orar para que a sua mente se abra e que você possa arrancar da sua mente, do seu peito, do seu coração, toda a mágoa que te fizeram. Olha, uma das melhores formas de nós liberarmos perdão Uma das melhores formas de nós liberarmos perdão, de nós liberarmos a mágoa que nós temos pelas outras pessoas, é orarmos por elas. Quando você ora por uma pessoa que te fez mal, Deus vai falar com você. Deus vai aliviar a sua dor. Deus vai fazer com que você vença essa mágoa, que você esqueça e supere. Deus vai fazer. Então, tire esse momento de oração para você orar por alguém que te fez mal, orar por alguém que te traiu, orar por alguém que te decepcionou, orar por alguém que te persegue, que te travou como inimigo, alguém que comprou uma batalha para te magoar, para te destruir. Ore por essa pessoa, interceda por essa pessoa, porque é a sua mente, é o seu coração que vai ser mudado. É a sua vida que vai ser transformada. Amém? Olha, cuidado com os nossos pensamentos. Porque a nossa vida, ela é dirigida pelos nossos pensamentos. Quem tem pensamento de raiva, despeja raiva nas pessoas. Quem tem pensamento de desprezo, despreza as pessoas. Quem tem pensamentos de rancores, é rancoroso com as pessoas. Nós estamos na campanha da vitória do relacionamento. Então você precisa mudar a sua maneira de pensar e de sentir, amando um aos outros. Amém?